Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria com Deus. Hoje iremos falar sobre um estudo do livro de Neemias no capítulo 4. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? O questionamento dos inimigos mostrava a desvalorização e o desprezo ao trabalho dos judeus. Os opositores subestimaram não apenas eles, mas também os recursos e o método usado pelos construtores. Seria possível pedras quebradas e queimadas serem restauradas? A indagação sarcástica de Sanbalate atravessa os séculos da boca de pessoas que também são usadas pelo mal para zombar e humilhar os que são de Deus. Suas palavras são como flechas lançadas pelo diabo com o objetivo de dizer àquele que está com a vida destruída que jamais poderá se reerguer. O prazer de Satanás é ver as pessoas se sentirem fracas e desanimadas a fim de desistirem. Mas quando a fé sobrenatural no Todo-Poderoso, há confiança e intrepidez para agir. Por meio da fé, ele levanta o abatido e, mesmo que este não tenha condições, recebe um lugar de honra entre os príncipes desse mundo. A atitude dos judeus em sair do opróbrio fez com que os opositores escarnecessem deles. A artimanha do mal era fazer com que aquelas pessoas pensassem que eram desprezadas, incapazes e que suas obras não resultariam em nada. Mesmo sendo zombados, os judeus permaneceram firmes no alvo da reconstrução, porque não deram atenção às palavras do inimigo. O diabo continua a usar a sua estratégia para prejudicar os projetos dos servos de Deus. Isto é, basta alguém se propor a fazer algo para o Senhor eterno, que ele se levanta com fúria para se opor. Por isso, não permita que palavras lançadas para tentar diminuir você ou seu trabalho entre no seu íntimo. Elas têm a finalidade de minar sua força e fazer com que você desista do seu objetivo. O mal arquitetou um plano a fim de conseguir desviar o povo do seu intento. Sanbalate e Tobias se uniram com outros povos com o propósito de guerrear contra os filhos de Israel. Como os opositores não haviam conseguido desanimá-los com suas palavras, decidiram usar a força para detê-los. É isto que todos precisam saber. À medida que uma pessoa cresce e ganha espaço e destaque, mais aumentam as pressões. Quem não estiver preparado para isso não vai conseguir realizar absolutamente nada. O diabo trabalha suscitando inimigos, problemas, lutas e conflitos para nos intimidar. Porém, tudo o que ele faz é com o objetivo principal de impedir as pessoas de conquistar a salvação. Há duas ações importantes que jamais podem deixar de fazer: orar e agir. Há pessoas que só oram, mas não tomam atitude. Há outras que tomam atitudes erradas, porque não oram. Deus nunca fará aquilo que é da nossa incumbência. Neemias tinha esse entendimento. Depois de orarmos, devemos pôr guardas na nossa mente, para não sermos dominados por pensamentos negativos. Além disso, devemos vigiar nossa boca, para não falarmos palavras que desagradem ao Senhor, e os nossos ouvidos para não ouvirmos palavras de dúvida. Pessoas fracas, desatentas e cansadas, que não se mantêm em vigilância e em espírito de oração, se tornam vítimas em potencial das forças malignas. Por isso, vigiar e orar são regras essenciais para nos mantermos firmes na fé. Os carregadores se sentiam fisicamente fracos e isso era uma grande oportunidade para os inimigos se infiltrarem e os matarem. Os opositores souberam dessa fraqueza porque havia informantes judeus aliados a Tobias. Diante do perigo, Neemias forneceu armas a seu grupo. Assim, os voluntários trabalhavam como pedreiros e vigiavam como soldados ao mesmo tempo. Da mesma forma, quantas vezes os servos de Deus estão no árduo trabalho para levar a vida aos aflitos? E pessoas usadas pelo diabo buscam meio de desestruturá-los, dominar a sua fé. Por isso,
é fundamental estarmos revestidos do Espírito Santo todo o tempo para vencer uma cilada do inimigo. Mentiras e fofocas se espalhavam de maneira que as ameaças dos inimigos iam crescendo a fim de esvaziar o ânimo e a contribuição no reparo dos muros. Notícias falsas são plantadas com o objetivo de fazer com que as pessoas dispersas espiritualmente caiam na fé. De nada adiantaria o povo trabalhar na obra se não se atentasse na defesa da sua fé. Para manter a vida espiritual firme, é preciso proteger os ouvidos e a mente e se atentar às amizades. Aqueles que servem ao Altíssimo devem fazer uso das armas espirituais que o seu Espírito concede. Vivemos em uma guerra espiritual contínua. Por isso, se não estivermos munidos da armadura de Deus, não será possível nos manter firmes diante das ciladas do diabo. O texto sagrado diz que nossos lombos, nossos pés e nossa mente precisam de proteção. Todos os itens da armadura são importantes, mas podemos destacar o capacete da salvação. Afinal, em um conflito, o soldado deve priorizar a proteção da sua cabeça, pois é ela que comanda todo o corpo. Isso significa que o cristão deve ter como prioridade se revestir da salvação, a fim de que possa vencer neste mundo. Deve ainda estar munido do escudo da fé para se proteger das dúvidas e avançar rumo às suas conquistas. Além disso, é fundamental que faça o bom uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a fim de que seja capacitado a suportar os ataques do diabo e não seja enganado por ele. Fez sentido para você? Essa palavra te abençoou? Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder todas as vezes que postarmos um vídeo, para te ajudar, em nome do Senhor Jesus.